Bom, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do Cursinho Livre da Norte. E nessa aula a gente vai fazer exercícios de vestibular acerca de equações de primeiro grau, tá? Equação de primeiro grau é uma matéria relativamente elementar, mas que vocês vão ver pode ter alguns segredinhos nela que a gente vai precisar trabalhar bonitinho. Vamos lá, então. O primeiro exercício que nós vamos fazer é da Unicamp, uma excelente faculdade, diga-se de passagem. É muito recomendada a todo mundo que queira fazer algo com exatas. As exatas na Unicamp são muito fortes. As humanas também, mas eu tenho a sensação que as humanas na USP são um pouco mais reconhecidas, talvez. Mas, de qualquer forma, a Unicamp é uma instituição absolutamente excelente. É uma instituição de vanguarda no Brasil, então, sempre vale a pena prestar para Unicamp, tá? Então, Unicamp, que tem vestibular próprio. Vamos lá. Após ter percorrido 2/7 de um percurso e, em seguida, caminhando 5/11 do mesmo percurso, um atleta verificou que ainda faltavam 600 metros para o final do percurso. Pergunta A, qual o comprimento total do percurso? Tá. Então, quanto mede o percurso? Essa é a nossa incógnita. A gente vai falar que mede x, ok? Quanto vale x, a gente não sabe ainda. Tudo bem. O que ele falou pra gente é que o atleta tinha um percurso de x, ele correu 2/7 desse percurso e depois ele andou 5/11 desse percurso, tá? Esse x está aqui porque eu estou falando, ele andou 2/7 disso tudo. Ele andou 5/11 disso tudo. Então a gente tem que multiplicar 2/7 pelo nosso percurso para a gente achar quanto ele correu ou caminhou, certo? Então, do nosso total, a gente subtrai o quanto ele correu, a gente subtrai o quanto ele caminhou, e o que sobra para a gente são os 600 metros que faltavam. 600 m. Então, a primeira coisa é, a gente precisa isolar a nossa variável. X e x, tá tudo isolado, tá tudo do mesmo lado, não tem problema. Então, vamos juntar tudo. X menos. Primeira coisa que eu vou juntar vão ser essas duas frações. Isso aqui é x que multiplica 2/7 mais 5/11, ok? Aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais, mas é porque aqui eu estou multiplicando quase por menos x. Estão vendo aqui? Aqui eu tenho menos x. Se eu multiplicar 2/7 por menos x, eu chego em menos 2/7 de x. Se eu multiplicar 5/11 por menos x, eu chego em menos 5/11 de x. Então, o que eu botei em evidência, né, eu tirei desses parênteses, foi menos x, não foi x. Se eu podia botar um mais aqui, então mais x, e aí eu teria que botar um menos aqui e um menos aqui. Mas vamos fazer assim. Isso aqui é igual a 600 metros. Bom, MMC entre 7 e 11 dá 77. Então aqui botou 77. E aí a gente faz a regra da soma de frações. A gente multiplica os dois de baixo, multiplica em cruz. 11 vezes 2 dá 22, mais 7 vezes 5 dá 35. Isso é 600 metros. X agora vai multiplicar 1 menos sobre 77, 22 mais 35 dá 57.
que eu fiz? Eu tenho x nesse termo, eu tenho x nesse termo, eu botei x em evidência, eu tirei ele do parênteses. Aqui é como se eu tivesse 1 vezes x, então 1 vezes x, e aqui menos 22 mais 35, 57 sobre 77. Isso aqui é igual a 600 metros. Bom, agora começou a ficar bacana. X que multiplica. Bota tudo em função de 77. Isso aqui é 1 vezes 1. O mínimo múltiplo comum de 1 e 77 é 77. Então aqui a gente tem 77. Isso aqui dá 1 menos 57. Então isso é 77 menos 57 é 77 avos. É igual a 600 metros. Eu vou falar que x vezes 20 sobre 77 é igual a 600 metros. X vai ser igual a 77 vezes 600 dividido por 20 metros. O zero corta aqui, que é como se eu estivesse dividindo os 10 que estão aqui. O 2 corta aqui, ficam 30. Então isso aqui é 77 vezes 30 metros, que se a minha conta não falha, deveria dar 2.000... é isso? 2.120 metros? Alguma coisa assim? Fazer conta de cabeça às vezes não dá certo, viu, gente? 2.310. Quase isso. Quase isso. 2.310 metros. Façam uma conta bonitinha, ok? 2.310 metros. Esse é o nosso percurso total, ok? Muito bem. B. Quantos metros o atleta havia corrido? Bom, agora ficou fácil. Porque a gente sabe que ele correu 2/7 de x. Mas agora a gente sabe quanto vale x. Então a gente pega 2/7 vezes x é igual a 2 dividido por 7 vezes 77 vezes 30. E por que eu estou fazendo isso? Porque olhando assim, fica claro que eu posso tirar esse 7 com esse 77, sobra 11 aqui. Isso aqui é igual a 22 vezes 30, que é igual a 660. Ok? Bacana. E C é quantos metros o atleta havia caminhado. Mesma lógica. 5 11avos de x. Isso aqui vai ser igual a 5 dividido por 11 vezes 77 vezes 30. 11 vai cortar com 77, sobra 7. Isso aqui é igual a 35 vezes 30, que é igual a 1.050. Ok, galera? Então, relativamente fácil esse exercício. Essa partezinha aqui de ficar tirando as coisas do parênteses é um pouquinho mais chata, mas nada que seja tremendamente misterioso, né? São coisas iguais, nós podemos tirar do parênteses e multiplicar com a propriedade distributiva, né? Então aqui e aqui, a pior seta que eu já fiz na minha vida, mas vamos lá. Aqui, legal. Se a gente multiplicar o x nesses dois, a gente faz essa multiplicação aqui e a gente chega na mesma coisa, tá? Então não tem realmente nenhum segredo no que eu fiz. Ok. PUC São Paulo. Para publicar certo livro, há um investimento inicial de R$200.000 e depois um gasto de R$5 por exemplar.
Calculando-se o custo por exemplar numa tiragem de 4.000 exemplares e numa tiragem de 16.000 exemplares, obtém-se, respectivamente... Tá. Então, vamos chamar de nosso custo de C. C vai ser igual a 200.000 reais, correto? Correto. Mais N vezes 5, sendo que N é igual ao número de exemplares. Aqui a gente precisa, porém, achar o custo por exemplar. Então, a gente vai precisar achar C por N, o custo para cada exemplar. O que a gente faz? Isso aqui é uma equação, certo? O que a gente faz de um lado, a gente faz de outro. Então, nosso custo por exemplar é tudo isso dividido por N. Bom, nós temos duas opções aqui para a gente calcular. A gente pode calcular substituindo os N's, ou a gente pode falar que C dividido por N é a mesma coisa que 200.000 dividido por N, mais esse N sobre N dá 1. Então, isso aqui é mais 5. Essa fórmula, eu particularmente acho um pouco mais rápida de usar, porque a gente só precisa substituir N uma vez. A nossa divisão vai ficar mais rápida, vai ficar mais fácil. Quer ver? Olha só. Então, vamos calcular para o custo sobre N de 4.000, ok? Livros. Isso aqui vai ser igual a 200.000 dividido por 4.000 mais 5. Bom, todos os zeros eu posso cortar quando eles estão à direita. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, C sobre N de 4.000 exemplares é igual a 200 dividido por 4 mais 5. 200 dividido por 4 é a mesma coisa que 50. Então, isso é 50 mais 5, que é igual a 55 reais. Bom, a primeira coisa que a gente deveria fazer quando está fazendo um exercício desse é saber exatamente quais respostas nós não podemos marcar de jeito nenhum. C está errada. E está errada. Então eu já sei que essas duas não são, ok? Eu vou riscar aqui. No vestibular não façam isso. No vestibular marquem certinho quais vocês querem. Mas só para vocês verem que essas aqui a gente já não precisa nem considerar. Por que é importante a gente fazer isso? Isso é malandragem de quem faz muito vestibular. Às vezes, você pode saber metade de uma questão. Mas, se você souber metade de uma questão, você já consegue tirar algumas opções fora. E você aumenta a sua chance na hora do chute. Antes, nós tínhamos 5 perguntas. A nossa chance de acerto era de 20%. Num chute bem chutado, assim. Um chute bem aleatório. Agora, nós não sabemos se é A, B ou D. Mas, se nós chutarmos, a nossa chance é de 33% de acerto. O que significa que numa prova da FUVEST, se você chutasse todas, aqui você teria 30 acertadas. Aqui, você teria 18. É uma diferença muito grande. É uma diferença muito brutal. Então, mesmo que vocês não saibam fazer algo completamente, tentem fazer até onde vocês sabem, porque vocês já conseguem aumentar a chance de vocês
de 20% para 33%. Podia ser mais. Se a gente tivesse descoberto, por exemplo, que em vez de 55 era R$105, a nossa chance é de 33% para 50%. Porque nós tiramos 3 e ficamos só com 2. E aí você teria feito 45 pontos na prova da FUVEST. 45 pontos não dá para entrar em direito ou medicina, mas você já consegue entrar em história, você consegue entrar em física, você consegue entrar em alguns outros cursos. Já é um acesso à universidade aqui. Então, sempre vale a pena a gente fazer até onde a gente sabe e aprender a adequar os nossos chutes, ok? Tá. Vamos agora fazer o nosso C sobre N de... eram 16 mil? 16 mil. 16 mil. Isso aqui vai ser igual a 200 mil dividido por... Eu vou escrever 16 mil como 4 vezes 4 mil. Ok? Por quê? Vocês já vão entender. Mais o 5. Legal. 4 vezes 4 mil ajuda a gente, porque 200 mil dividido por 4 mil, a gente já sabe que dá 50. Eu posso escrever isso aqui como 1/4 vezes 200 mil sobre 4 mil mais 5. E aqui a gente só substitui. Isso aqui é 1/4 vezes 50 mais 5. 1/4 vezes 50, vocês vão ver que é 12,5 mais 5, que é igual a 17,5. Então a gente sabe que o nosso custo do primeiro livro é 55, ou da tiragem de 4 mil é R$55 por livro, e o custo de 16 mil é de R$17,50 por livro. Tá marcada a alternativa D. Ok? Naturalmente, se você tivesse feito direto com 16 mil, como as respostas aqui eram diferentes, você já teria acertado de cara, certo? Porque só tem uma alternativa. Mas são métodos. Você pode sempre mirar na singularidade ou você pode mirar na generalidade, se você não souber fazer a singularidade. Ok? Mas é isso. É uma questão bastante interessante, inclusive, para quem está pretendendo fazer algo voltado à administração, engenharia, talvez, porque isso aqui é basicamente cálculo de custo normal. Esse custo de 200 mil é o que se chama de custo fixo, e o custo fixo fica menor conforme você produz mais e mais produtos. E é por isso que fábricas, em geral, têm um custo fixo baixo, porque a capacidade produtiva das fábricas, das indústrias, é grande, e o custo fixo, apesar de ser grande, ele é tão diluído nos produtos que ele acaba ficando baixo. E aí o que sobra é custo variável, lucro, esse tipo de coisa, né? Mas é uma questão interessante para quem for fazer para quem for enveredar por essa área. Naturalmente que alguns cálculos de custo são complicados, mais complicados do que isso, mas a lógica é mais ou menos a mesma, tá? Então, vamos lá, vamos seguir e fazer um da FUVEST. FUVEST ela faz as provas vestibulares da USP e da Universidade de Medicina da Santa Casa, aí em São Paulo, e é conhecido como um vestibular bastante exigente, para dizer o mínimo. É treino. FUVEST é treino, não precisam ter medo da FUVEST, ok? FUVEST, ela exige muitas coisas,
Uma delas é a interpretação de texto, ela exige um equilíbrio de habilidades, às vezes, muito fino. Inclusive, habilidades emocionais. Muito da FUVEST é pressão emocional. Assim como no Enem, o Enem ainda é pior porque tem a pressão corporal, né, de ficar 2 dias seguidos, 4 horas fazendo provas longas. A FUVEST é um pouco mais tranquila nesse aspecto. Mas, enfim, não precisam ter medo da FUVEST, tá? Isso é o mais importante de tudo, o mais essencial. Não precisa ter medo da FUVEST. E eu já vou mostrar por quê. Vamos lá. Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem um número de irmãos igual ao número de irmãs. Cada filha tem um número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhos e filhas do casal? Legal. A gente precisa fazer um sisteminha de equações aqui, que é vamos chamar de x o número de filhos e y o número de filhas, certo? Tá. Cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. O que isso significa para a gente matematicamente? A gente não sabe quantos irmãos e irmãs são, mas a gente sabe que um menino vai ter x a menos 1 irmãos, certo? Porque são x filhos. Se a gente pegar um menino no centro da sala e a gente botar os irmãos dele em volta, vão ter x menos 1 irmãos e y irmãs. E a gente sabe que esses números são iguais. Então, x menos 1 irmãos é igual a y. X menos 1 irmãos é igual ao número de irmãs, que é o mesmo número de filhas. Legal. Cada filha tem um número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Isso significa o quê? A gente tirou um dos meninos do meio e botou uma menina. E aí a gente fala, bom, eu tenho x irmãos, eu tenho y menos 1 irmãs, né? E eu sei que x é o dobro de y menos 1. Então, x é igual ao dobro de y menos 1. Bom, eu tenho duas variáveis, eu tenho duas equações, agora é só resolver. Eu sei que y é igual a x menos 1. Então, eu vou botar aqui x é igual... não. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. X é igual 2 vezes x menos 2. Ok? Eu substituí y por x menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Então aqui, x é igual a 2x menos 4. O que eu faço agora? Eu tenho uma equação de primeiro grau. Eu jogo o x para um lado, o 4 para o outro. 2x menos x vai ser igual a 4. Passei, eu só inverti. Se vocês quiserem, eu posso simplesmente deixar na mesma ordem, só para ficar claro. Eu passei o 4 somando para a esquerda e passei o x subtraindo para a direita. Então, fico com 4 é igual a 2x menos x. 2x menos x é igual a x. Portanto, x é igual a 4. Bom, legal. A gente sabe que y é igual a x menos 1. Isso aqui é igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Então, x é igual a 4, y é igual a 3. Qual é o total de filhos e filhas do casal? Bom, total é igual a x mais y, que é igual a 4
mais 3, 7. Acabou. FUVEST. USP. Claro, existem exercícios mais complicados na FUVEST, existem exercícios mais fáceis, mas tá vendo? É só uma questão. É só uma prova. Não precisa se preocupar extremamente com isso. Vocês são plenamente capazes de fazer. Ok? Bom, por essa aula é isso. Eu vou subir a lista de exercícios de equações de primeiro grau. É uma lista bastante completa. Eu recomendo que vocês façam o máximo que puderem. Se tiverem dúvida, se empacarem, falem com o Caio, falem com o Lucas, falem com a Letícia, falem comigo. A gente vai tentar ajudar vocês o mais rápido que a gente puder. E é isso, galera. De resto, não se esqueçam de realmente fazer os exercícios. Isso é muito importante. Eu não consigo frisar o suficiente o quão valioso é vocês treinarem. Matemática é uma das matérias mais importantes no vestibular, tirando redação, eu diria que é a mais importante. Porque ela é responsável por muita nota. Matemática sozinha tem uma área no Enem, entendeu? 1/4 ou 1/5 da sua nota do Enem é matemática, 1/5 é a sua nota de redação. Os outros 3/5 estão divididos em história, geografia, filosofia, educação física, português, inglês, química, biologia, sociologia. Matemática é muito pesada. Se vocês quiserem fazer direito na USP e tentarem entrar pela FUVEST, vocês vão ter que fazer uma prova de matemática na segunda fase da FUVEST. Se vocês quiserem fazer engenharias, naturalmente vai precisar. Vocês vão precisar de matemática também no curso superior, qualquer curso que vocês venham a fazer. Se vocês tiverem que fazer sociologia, linguística, biologia, vocês vão ter que aprender estatística. Na biologia vocês vão ter que aprender genética, que também tem cálculo 1, cálculo de populações. Treinem muito. O mundo de hoje ele é muito voltado para as linguagens matemáticas e não dá para a gente aprender matemática sem que a gente treine, ok? Então é isso, já falei demais. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!